Este grupo foi confiado a você. A salvação deste grupo depende de você. Essa questão de serviço na igreja, o estar encarregado de um grupo, isso e aquilo, não é cargo, não é vanglória, é serviço, é responsabilidade. Responsabilidade perante a igreja e responsabilidade perante Deus. Eu sou encarregado. Então, a oração, viu? A oração. Depois da oração, minha gente, o testemunho. Testemunho, viu? Testemunhar aquilo que eu quero que os meus catequizandos sejam, eu devo ser em primeiro lugar. Que eles vejam em mim o retrato dessa igreja trindade, desse amor, desse perdão, desse entusiasmo, desse interesse. Então, catequista deve ir visitar a família dos catequizandos, saber ser amiga e rezar na casa com os pais, com a família do catequizando, nas datas mais importantes da vida dele. Então, aniversário do catequizando, vamos reunir todos, vamos à sua casa, vamos rezar, vamos agradecer a vida. Então, temos que aproximar da família. Porque se alguma coisa começa a acontecer, você tem como ajudar essa família, tem como orientar essa família. E uma outra coisa, eu não queria falar, eu estou me policiando para não falar, porque eu não quero entrar no tema de tarde, que é de pastoral de conjunto, mas ninguém pode trabalhar sozinho. Por exemplo, catequese tem que estar junto com a pastoral familiar, tem que estar junto com a infância missionária, tem que estar junto com os vicentinos, tem que estar junto com todo mundo, porque a partir das necessidades que ela vê no seu catequizando, ela possa ir orientando. Tem coisas que eu não posso fazer, né? Mas que outros dentro da comunidade podem fazer. Por exemplo, a pastoral da criança vai visitar, ver a criança que está assim, o pai está desempregado, está isso, está aquilo, ou tem uma pessoa doente. Ela não pode, a pastoral da criança não pode fazer nada, mas ela pode ir junto aos vicentinos para ver uma cesta básica, pode falar com a pastoral da saúde para ir ver. Então ela vai, é uma criança que está vendo que está indo para a droga, tem a pastoral da sobriedade. Se já está na droga, vai ver as casas que tem de recuperação na diocese, vai ver, vai encaminhar. Então, entenderam? Sem uma pastoral de conjunto, olha, o corpo não vai ser sadio, não. Entende? O corpo não vai ser sadio. O corpo fica doente, porque você vê no nosso corpo, um órgão ajuda o outro, para que o corpo possa funcionar. Agora, se uma pastoral se fecha, a outra se fecha, a outra até se opõe, então o que vai acontecer? Vai ser impossível nós termos uma comunidade conforme a imagem da idade. Ou seja, nós não teremos uma comunidade sadia. A nossa comunidade vai para a UTI. Não é verdade? Vai para a UTI. Por quê? Porque, infelizmente, nós não nos deixamos trabalhar pela graça de Deus. Nós fazemos da igreja uma caricatura. Nós estragamos o projeto de Jesus Cristo. Né? Nunca se esqueçam disto, né? Todo mundo, eu acho que ouviu falar isso, e eu já falei aqui hoje, mas repito novamente. Há um único pecado que não é perdoado. Qual é esse pecado, minha gente? O pecado é desejar mal para os outros. Desejar mal para os outros. É o pecado, você já ouviu falar, contra o Espírito Santo. Né? O pecado contra o Espírito Santo.
O pecado contra o amor. E qual é o grande pecado contra o Espírito Santo? É justamente a falta do amor. É a divisão. É a discórdia. Né? Já falei, mas repito, né? É a discórdia e a divisão. Porque onde está a discórdia, onde está a divisão, Deus não está. Deus não está. A Trindade não está. O Espírito Santo não está. E ninguém pode, em nome de Deus e em nome do Espírito Santo, criar divisão, criar fofoca, criar rebeldia. Isto é pecar contra o Espírito Santo. Isto é invocar em vão, eu diria até sacrilicamente, o nome de Deus. Quando usa o nome de Deus para justificar uma fofoca, uma desunião, uma rebeldia dentro da igreja. Bem, mas é aquilo que eu falava, pastoral de conjunto vem depois, apenas... Vamos ver aqui então, vamos terminar aqui, seu... Então, quando Dom Décio morre, nós tínhamos um bispo auxiliar aqui. E quando Dom Décio esteve um pouco doente, o Papa mandou um bispo para auxiliá-lo. Era um padre que era aqui da nossa diocese. Era o padre Ayrton José dos Santos. E ele foi feito bispo auxiliar. Então, Dom Ayrton ficou como bispo, como administrador diocesano, desde a morte de Dom Décio, que foi em fevereiro de 2003, até novembro de 2003, quando veio Dom Nelson, né? Dom Nelson Véspero, que era bispo lá de São José dos Campos, e foi transferido para ser bispo da nossa diocese. Então, hoje, o nosso pastor, a presença de Jesus Cristo entre nós, é Dom Nelson Véspero. Eu quero saber se eu estou no caminho certo de igreja, se eu estou em comunhão com a igreja. Eu tenho que saber, eu estou seguindo as orientações do meu bispo? Eu estou ouvindo as suas recomendações? E como é que o bispo me fala? Através de quê? Através do plano de pastoral, através do padre que ele coloca em nossa paróquia. Né? E então, lembrando só que nós vamos rezar muito por Dom Nelson. Comece nesse cerco de Jericó, reze também muito por ele, por sua missão, para que Nosso Senhor o abençoe, o fortaleça, porque não é fácil, né? Fortaleça nessa missão. São 97 paróquias na nossa diocese, são 268 comunidades. Quer dizer, responder por tudo isso, gente, é um peso muito grande. Então vamos rezar muito por ele. E este ano, no dia 20 de julho agora, ele vai fazer 20 anos de bispo. Então vamos rezar muito por ele, pedir as bênçãos, as graças e a proteção de Deus para ele, que o Espírito Santo ilumine muito. Agora, para falar um pouquinho sobre a espiritualidade e o projeto de Dom Nelson para o pastoreio, né, do seu povo, o céu